A globalização é um termo que é recente, mas é um termo que ele é utilizado para fazer referência a um processo que tem início há bastante tempo. Se a gente puder assim relembrar o processo das grandes navegações, de certa forma a gente observa essa ampliação das relações de mercado, né? O objetivo das grandes navegações era ampliar, no caso, novas rotas de navegação que buscavam mercadorias, né, para serem consumidas, e cada vez mais essas mercadorias, consideradas enquanto especiarias das Índias, né, aumentava a procura, a demanda por esses produtos, né. Nós tínhamos um período na história em que era uma classe que produzia e uma classe que ostentava, digamos assim, né, que era a classe que tinha propriedades e a classe que trabalhava nessa propriedade. Mas com a ampliação dessas rotas comerciais, a gente começa a ter essa ampliação, né, de um setor terciário baseado principalmente no comércio, né, na busca, né, dessas rotas, na comercialização dos produtos, e isso foi, digamos, revolucionário em certo período da história da Europa, né? A própria Revolução Francesa, a Revolução Burguesa na Inglaterra, era quando essa classe social que, de fato, havia já adquirido um grande status a partir da riqueza que adquiriu com as relações comerciais, passa a reivindicar, né, os títulos de nobreza, né, que tem um paralelo com a própria propriedade, né? Enfim, querendo aqui trazer para vocês, de certa forma, né, um histórico do que vai vir depois a ser considerado, ou uma das interpretações possíveis para o conceito de globalização. Lembrando que a globalização, enquanto um conceito, ela começa principalmente na década de 90 a tomar um corpo, né? Mas o que ela representava? O que de fato essa globalização representava? Era a ampliação de um conjunto, né, que a gente não pode descartar o conceito aqui de técnica, né, que Milton Santos muito bem articula, o meio técnico científico informacional, ou seja, ele amarra a ideia da técnica com a informação. Porque a técnica ela não desenvolve uma região sozinha, né? É a ideia que tem por trás da técnica, que é a informação, é o acesso a essa informação, né? Então, vamos pensar aqui nesse próprio ambiente que a gente está agora, né? Podem nos dar as melhores ferramentas para a gente desenvolver a nossa aula de forma remota, só que sem esse conjunto de informação, de qual é o link, sei lá, ou de como articular essas ferramentas, né, seria impossível a gente, de fato, manipular elas, né, se não houvesse por trás, né, um know-how ou uma experiência. Por exemplo, para aqueles que não têm o hábito, né, digital, que não tem no seu cotidiano o computador ou o smartphone, o acesso a esse tipo de plataforma, né, acaba por ser muito mais complicado o uso da técnica, né, a manipulação dessas técnicas. Já aquele que, né, possui a informação ou acesso à informação, ele desenrola muito mais rápido, numa velocidade, né, que às vezes pode ser até injusta. E é nesse sentido, né, de justiça e injustiça, que o cenário da globalização ele apresenta suas contradições. Bom, mas enfim, eu estou só introduzindo aqui o assunto, ok? Então, na década de 90, o conceito de globalização ele girava muito em torno da ampliação dessa técnica. A ampliação da rede de internet, ela amplia
as possibilidades de comunicação, como a gente está vendo hoje, e como isso é possível, por exemplo, a gente, né, está desenvolvendo uma aula agora à distância. Né? Se não fosse o advento da técnica por trás, dessa tecnologia que tem por trás do acesso à internet, né, as comunicações hoje em dia seriam muito mais limitadas. Então, por trás dessa expansão da comunicação, não só ela, mas os sistemas de transporte de forma geral, ampliação da aviação, por exemplo, de trens velozes, né, que estreitavam as distâncias, né? E associado ainda à ideia da comunicação, se falava desse encurtamento de fato de distâncias, ou seja, um planeta que parecia ficar encolhido diante das possibilidades tecnológicas, né, de última geração, por exemplo, da sociedade contemporânea, né? Então a globalização ela chega para nós com esse caráter, né, de ser um conjunto que cada vez, né, progride para estreitar e aproximar, né, uma sociedade global. Então, globalização tem muito dessa ideia do interligado, né, de uma sociedade em rede, de uma aproximação entre as pessoas, né, e dessas múltiplas possibilidades diante desse novo cenário de uma sociedade contemporânea. Mas isso era ainda no período da década de 90, onde ainda se, digamos, vendia essa ideia, onde essa ideia aparecia ainda como uma fábula, né, que na década de 90 estava bem em voga. Para além dela, tal qual nós vemos, né, que é essa do contraste, onde, de fato, as pessoas conseguem esse acesso, e dos vazios, digamos assim, tecnológicos, onde as pessoas são excluídas desse conjunto de informação. Né? E ainda uma terceira, que é, na verdade, não uma constatação, não apenas uma constatação das contradições, mas sim ela enquanto um projeto perverso, né, de concentração de mais capital, né, de, enfim, promoção da desigualdade como uma estratégia do próprio bojo, né, das relações de mercado, que segue a mesma linha antiga e retrógrada, que é a exploração. Exploração seja de novos ambientes, né, ou inclusive novas formas de explorar o trabalhador, o cidadão, né, ou o outro, né? Ou seja, exportar, né, as contradições para territórios que distantes, no, né, buscando o mesmo conceito da globalização enquanto fábula, né, buscar exportar as contradições. Globalização econômica. Então, o título desse capítulo já faz uma referência de que a globalização enquanto fábula da década de 90, que focava nas tecnologias que eram ampliadas e que encurtavam o planeta e ampliavam as possibilidades, né, de mercado, né, ela nada mais é do que uma estratégia econômica. Né? Então, ela é uma globalização dos mercados, né, sejam eles mercados de mercadorias ou mercados financeiros, certo? Mercado financeiro. Nos últimos anos, o Brasil, né, bom,
A gente vê na mídia a questão da fuga de capital no que diz respeito à política ambiental brasileira, né? Então, a gente não pode falar apenas, hoje em dia, de mercados de mercadorias apenas, são mercados também financeiros, mercados que vendem dinheiro, né? Ou seja, mercados financeiros, né? Que quando eu falo vender dinheiro, é isso, né? De empréstimo, de financiar o desenvolvimento de determinada política, seja de infraestrutura ou até mesmo política econômica nas diferentes regiões. Globalização é caminho sem volta. Esse é o título de uma manchete publicada no site do UOL. Na verdade, do Jornal do Comércio, que foi publicado no site do UOL, em dezembro de 2015. Então, aqui nós temos um sentido. Se a gente pensar o que globalização significa nesta frase, a gente vai ter uma interpretação para o que é essa globalização, que vai ser diferente da que tem abaixo. Melhora o índice de globalização do Brasil. Bom, se na primeira, globalização era algo que, digamos, progredia, né, assim, linearmente, né, para uma crescente, né, jamais havendo uma inflexão decrescente, né, na segunda, já coloca que a globalização é um indicador, ou seja, que pode haver uma flutuação. Se é um indicador, ela pode retroceder, assim como melhora, ela pode retroceder. Apesar de as duas estarem dando uma ideia de crescente, na segunda ela não coloca como a primeira uma premissa irrefutável de que é um caminho sem volta. E já na terceira, a gente vê uma outra interpretação diferente das outras duas. Globalização amplia efeito da crise. Essas três, elas discordam entre si, né? Elas não falam sobre a mesma globalização, porque a gente está vendo globalização em cada uma delas com uma interpretação possível diferente. Como que a gente entende globalização? Porque globalização, eu acho que vocês devem escutar em tudo que é lugar, como nessas três sentenças, em contextos que possibilitam diferentes interpretações. Só é possível ter uma globalização econômica a partir do capitalismo. Diogo, assim, o capitalismo que a gente fala, ele passa a existir desde lá desse período do mercantilismo. Ali a gente já pode falar que está o capitalismo em germe, né, ainda. Mas o capitalismo ele é multifacetado, assim, né? Existem várias propostas econômicas, projetos econômicos que estão adequados ao capitalismo, né? A ideia da social-democracia, do liberalismo, isso tudo são faces distintas dentro do capitalismo, né? E a ideia de globalização econômica, eu acho que ela é talvez uma consequência de um projeto do capitalismo mundial, né? Então, não é só uma, não é possível apenas uma, é justamente o que eu estou aqui buscando na ideia dessa sentença aqui, né? Inclusive, expor as contradições da globalização não significa estar fora do capitalismo, por exemplo, né? Justamente essa perspectiva da social-democracia, ela busca, né, adequar as contradições do capitalismo em prol do bem-estar social. É preciso ter todo esse cenário, né, de o que é globalização, o que é internacionalização da economia e de como que o capitalismo, ao longo de séculos, ele se relaciona com essas novas organizações e reorganizações das relações de mercado.